Eu quero tocar com vocês nesse vídeo, sobretudo vocês torcedores e torcedoras do Bahia, né, sobre a eleição do Emerson Ferretti, né, para presidente do Esquadrão, né, em substituição a esse pessoal que está indo embora aí, que já era para estar fora do Bahia há muito tempo, né. Esperemos agora que as coisas sejam muito diferentes no Esporte Clube Bahia, né, e toda a minha torcida aqui para que o Emerson consiga fazer uma grande gestão, né, parabenizar o candidato aí pela sua eleição, né. Espero que ele seja muito diferente de quem está saindo, embora precisamos concordar aqui, precisamos concluir aqui. Eu tenho certeza que muitos vão concordar comigo. Embora ele tenha sido o candidato da situação, tá? Aquela história do Belitani de que não estou apoiando ninguém, mentira. Na prática estava assim, gerando seu apoio aí para o Emerson Ferretti, né? E aí é muito importante de cara a gente pensar o seguinte: o novo presidente, ele vai cortar tentáculos, né? Porque aquela gestão anterior, que inclusive levou o Bahia à crise, aquela gestão anterior que levou o Bahia à Série B, aquela gestão anterior que destruiu muito o Bahia, aquela gestão anterior que depois que virou SAF continuou naquilo que ele tinha condição ali, né? Que ela tinha condição, continuou fazendo tudo que podia ali, né? Ou nesse caso até não fazendo, né? Algumas coisas que poderia fazer para detonar o Esporte Clube Bahia. Belitani, meu amigo, que você receba um grande pé na bunda e suma do Bahia. Esta é minha expectativa, é minha esperança, mas essa não é a minha impressão do que possa acontecer. Por quê? Porque, primeiro, cortar tentáculos importa muito neste momento, né? Agora, quando o presidente atual ele foi apoiado, de certa forma, pelo presidente anterior, a gente já percebe que talvez esses tentáculos não sejam cortados, não. Contudo, existe uma possibilidade de que o presidente, até em virtude de ter uma personalidade muito diferente, até em virtude de ser muito político, né? Ele pode perfeitamente ter recebido esse apoio e tal. Neste momento, uma vez presidente, ele pode ter um comportamento bem diferente daquele que as pessoas imaginam. Acho que importa muito para o Bahia que o Emerson Ferretti consiga ter um comportamento muito diferente daquilo que as pessoas imaginam, principalmente em relação à gestão anterior do Bahia, né? E por que isso é tão importante assim? Bom, a eleição no Bahia é importante por quê? Porque a gente tem uma tendência a olharmos para o que está acontecendo agora e tudo que está de errado a gente fala, o culpado disso é a SAF, né? A gente não para pensar o quão, né, o modelo associativo, o pessoal da associação ainda tem responsabilidade pelo que está acontecendo no Bahia. Para o bem ou para o mal, a associação ainda é muito importante, o presidente do Bahia ainda é muito importante, né? Só que quando a coisa tá ruim, ele desaparece, ele não faz nada, e ao não fazer nada, ele também está fazendo alguma coisa, ele está apoiando, né, tudo que a SAF está fazendo de errado. Quando a gente pensa hoje no que ocorre com o Bahia, vem logo, né, o nome do Cadu Santoro, em especial, como um dirigente ridículo, né, absolutamente ridículo, patético, né, que não tem o menor entendimento do que está fazendo no cargo, não tem a liturgia do cargo, não possui, né? Uma pessoa que parece que está sempre modorrenta, enquanto dirigente modorrento, dormindo o tempo inteiro, né? O Renato Paiva, num momento de luz, né, e de dignidade, falou: meu Deus, deixa eu ir embora disso aqui, que isso aqui é um vexame, né? Eu, no cargo de técnico do Bahia, é um vexame, né? Como eu tenho um mínimo de dignidade, eu vou me mandar. Não fosse por isso, ele estaria no Bahia até agora, e provavelmente o Bahia já estaria na Série B, né? E o Cadu olhou tudo isso de perto e não fez absolutamente nada. Por quê? Porque ele é um incompetente de marca maior. Agora, ele não é o único. Quando ele não fez nada, cadê o presidente para chamar para um debate? Cadê o presidente para pressionar? Cadê o presidente do Bahia para questionar? Porque ele tem poder para isso. E se por acaso a associação chama a torcida para o que está de errado no clube agora, você pode ter certeza, a SAF vai pensar duas vezes em relação à sua gestão no Bahia, tá? Porque há algo que as pessoas precisam entender. É necessário que o presidente faça sempre uma pressão, é necessário que a comunidade Bahia faça sempre uma pressão em relação ao City. Para quê? Para que o City reconheça o que é o Bahia, porque eles não reconhecem o que é o Bahia. Eles não dimensionaram ainda totalmente o que é o Esporte Clube Bahia, porque quando eles fizerem isso, eles vão entender que o grande clube que eles têm não é o Manchester City, é o Bahia. O Manchester City não é nada perto do Bahia. Ah, mas ganhou a Champions League e tal. Você pega o dinheiro que foi investido lá, né, no Manchester City, pensa, por exemplo, que é a Premier League e o que é o Campeonato Brasileiro. Faz o mesmo investimento proporcional no Bahia. Você pode ter certeza que o Bahia vai ganhar muita coisa também. Sabe por quê?
Porque se um clube pequeno, quando você faz todo aquele investimento, ele consegue ganhar o que o City ganhou, né? E está ganhando no momento. Imagina um clube que já é grande, como é o caso do Bahia, entende? Então o City não tem entendimento do Bahia e vai continuar a não ter o entendimento devido do que é o Esporte Clube Bahia. Ah, mas eles têm, então fazer... Vamos acordar pra vida, gente. Ah, eles vão investir 300 milhões, vamos acordar pra vida, gente. Esses caras, eles não dimensionam, não dão a verdadeira importância que o Bahia merece ter. Né? Não dão. Então, quando eles não dão, até em virtude de eles não reconhecer o que é o Bahia, tem que haver pressão para que eles sejam obrigados a reconhecer o que é o Bahia. Né? Essa pressão tem que vir do presidente. Agora, o presidente anterior estava preocupado com isso? Não. O presidente atual vai estar preocupado com isso? Este é o ponto. Ô Emerson, você vai estar preocupado com isso? Vamos ver a eleição aqui? Primeiro, número de votantes, pequeno, né? Perto daquilo que a gente supunha, perto do que foram os outros pleitos eleitorais no Bahia. Né? Vamos lá aqui, ó, vamos ver. Emerson foi eleito com 1.089 votos, né? Em segundo lugar ficou o Marcelo Santana, que eu supunha até que poderia ter uma eleição, uma votação maior e ganhar a eleição, né? 774. O Marcos Wilhelm ficou com 673. Depois o Leonardo Martins com 485. E depois, em último lugar, dos 5, né? O Gelson Baraúna, que ficou com 158 votos. E a votação do Baraúna me preocupa muito, né? Porque é engraçado, a gente tá no... Tá, você pode argumentar. Josa, ele é sócio há não muito tempo, acho que tem aí uma relação como sócio e tal, de uns 10 anos mais ou menos, né, por aí. Né? Claramente que é alguém novo, né, mas já tem um tempo aí, já é um tempo suficiente para que o cara consiga, assim, para que tenha legitimidade de ser presidente, sim, não vejo o menor problema nisso, não. Mas é impressionante o número de votos, é muito pequeno, gente. Não é não? Por que será? Será que é porque ele é muito incompetente ele, é isso? Ah, entendi. Tá? Existem alguns paradoxos que envolvem Bahia, né, que eu sempre estou aqui a pensar, né? Primeiro, gente, que a gestão Belitani foi a gestão das ações afirmativas, lembra disso? Enquanto o mundo elogiava isso, ele estava destruindo Bahia. Destruindo. Havia algum problema, Josa, de fazer ações afirmativas? Claro que não! Aquilo era maravilhoso. Mas qual foi a proporção da importância dada a esse tipo de coisa? Tem que ter também um trabalho muito sério. E nessas questões ainda dessa gestão afirmativa, de verdade, gente, né, o Bahia ele ganhou tanta notoriedade quando começou essa campanha, no mundo inteiro inclusive, que ele se fortaleceu inclusive para continuar, para aprofundar essas ações afirmativas. Né? O Bahia contribuiu nesse sentido aí para a gente pensar, para a gente refletir a situação dos nossos irmãos afrodescendentes, lá em Salvador, por exemplo. Porque, na verdade, a gente está falando de uma... Eu não vou nem tocar no estado, eu vou falar de uma cidade. Que quando eu estou em São Paulo, quando eu estou no Rio, tem coisas muito diferentes nas duas cidades, mas tem questões muito específicas, né? Tem questões muito específicas, mas tem coisas lá na essência mesmo, que são muito parecidas. Você está em Florianópolis, em Curitiba, a mesma coisa. Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, a mesma coisa. Tem muita coisa, muito na essência, que são bem parecidas. Quando você está em Salvador, você sente, eu estou em Salvador. É diferente. É diferente. E eu acho que o que constrói, né, Salvador como uma capital muito diferente, como um espaço muito diferente, o que constrói são muitas coisas, mas dentre elas, a forte presença dos nossos irmãos afrodescendentes na cidade. A presença dos nossos irmãos afrodescendentes também é algo que marca Salvador como lugar diferenciado. A gente está vivendo agora uma situação em que a cidade de Salvador, não agora, né? Já tem um tempo aí, é uma das cidades mais violentas dentre as capitais, se não for proporcionalmente a mais violenta. Uma violência que se processa, sabe onde? Lá nos bairros nobres, né? Não! Nas periferias. Já teve um debate sobre isso. O clube poderia ter feito. Fez? Não fez. Não fez. Violência policial é um negócio assustador em Salvador. Detalhe, né? Detalhe importante, né? Num lugar em que o povo sempre foi muito generoso. Sempre muito generoso. Com um certo partido, inclusive, né?
né? Aí, no caso, no estado inteiro, né? No geral. Mas também em Salvador. Mesmo quando você teve gestão lá, e teve um nanico lá também que estava na gestão, mesmo na gestão tal dele, enfim, deixa pra lá. Veja, entenda. O clube poderia aprofundar essas questões. A gente está falando também de um lugar que, enfim, é só um lugar que a liberdade está sempre se impondo diante de toda a repressão. E esse debate, sabe, essa polaridade sempre aconteceu, né? A liberdade tentando se impor e a repressão em cima dela. A gente vai voltar pro tempo, né, em que tinha lá a gente apanhando no Pelourinho, a gente vai perceber que desde aquela época a liberdade está tentando gritar lá em Salvador, né, por exemplo. Agora, especificando aqui, colocando a questão aqui em Salvador. E a repressão sempre aumentando também. Isso sempre aconteceu no Bahia. Quando um clube consegue chegar a um nível de ações afirmativas que o Bahia está, por que não chamou o debate para essas coisas também? Até em virtude da liberdade de estar sempre gritando nesse lugar, gritando, olha, estou aqui e tal. Foi um espaço também privilegiado aí para as comunidades LGBTQ, né? As ações afirmativas, eu tô falando de verdade, não tô falando da conversa mole, não. Elas se aprofundaram em relação a isso? Então a questão que essas ações afirmativas precisam, elas são muito importantes, mas elas não podem dar o tom. Elas não podem, por exemplo, né, ficar no lugar de um trabalho sério. Então o seu Belitani, que foi, como dirigente, um dos piores possíveis, sempre foi tido como um cara moderninho, não sei o que, aquela coisa toda, mas... né, e sempre respeitado e lembrado pelo cara das ações afirmativas. E diante disso, eu já chamo a atenção para o fato de que, né, o novo presidente do Bahia, que é um homossexual assumido, e é necessário todo mundo falar, parabéns, meu irmão, por você ser assumido. Isso não é brincadeira, isso é sério. É sério, né? Todos que se assumem precisam sim ser parabenizados, porque neste mundo, quem se assume pode ser vítima de violência. Entende? De verdade. Não é qualquer coisa. E não é somente por causa da violência propriamente dita, né? Policial, a violência das armas, né? A violência, mas também a violência cultural, dos costumes e assim por diante. Costumes que, às vezes, dita comportamentos dentro da família e vai ditar também a rejeição de membros da família para quem se assume. Não é brincadeira, meu irmão. É um negócio sério. Quem se assume precisa ser parabenizado. Parabéns ao presidente do Bahia por causa disso também. Só que o lugar que eu tenho que dar para isso sabe, tem que ser um lugar muito bem pensado. Porque também quando há a assunção disso, quando eu assumo essa situação, né, aí presidente, candidato, presidente e tal, aquela coisa toda, eu também estou trazendo tudo isso para a conversa. E é preciso entender o seguinte, a responsabilidade aumentou agora, né? Porque você passa a defender também, né, toda essa luta. Porque se você falhar, você também vai estar prejudicando essa luta aí. Tá? Tô falando agora com o presidente do Bahia. É muito importante não trazer muito essas coisas. Agora, se for para trazê-las sempre para o debate, importa muito, né, entender a responsabilidade que entendeu? Trazer essa questão para o debate. Não é brincadeira. E agora, é assim, a luta dos nossos irmãos aí, né, LGBTs e tal, enfim, não é qualquer coisa. É um negócio muito sério, como também é a luta dos nossos irmãos afrodescendentes. Não se brinca com isso. Então agora, aquele que, na verdade, se assume numa situação dessa tal, também tem essa responsabilidade. Entende? E se todo mundo agora começar a criticar, todo mundo começar a jogar pedra, todo mundo querer trazer essa questão de que o cara é homossexual, tudo mais tal, se a gestão dele for ruim, ele precisa pensar em tudo isso também. Porque a gente precisa respeitar muito essa situação, mas precisamos entender que nem sempre ela tem que estar ali à frente de tudo. No caso agora o presidente, a gente tem que cobrar pela competência dele, ele tem que ser competente, ele tem agora de parar de sentar em cima disso. Eu tenho para mim que ele não vai fazer isso, eu espero que não faça, porque o Belitani sentou na questão das ações afirmativas e não fez mais nada no Bahia. Absolutamente mais nada. E destruiu o Bahia. Ele levou o Bahia a virar SAF, né? Ele levou o Bahia a virar SAF, né? E uma vez que o Bahia virou SAF, ele continuou aprontando, né? Belitani foi ridículo, tá? Não foi só o Cadu Santoro nessa temporada. A gestão Belitani, as pessoas ligadas ao Belitani, a esse grupo também. E o Emerson, ele vem, na verdade,
um pouco desse grupo aí, né? Ele, de certa forma, recebe o apoio desse grupo aí, né? Ele vai precisar cortar esses tentáculos agora. Parabéns ao novo presidente do Bahia. Espero que ele tenha muita lucidez. Não é um cargo qualquer. Não é. Ser presidente da associação hoje importa muito para trazer a crítica, para fazer com que o Grupo City respeite o clube, inclusive. Então, é algo muito sério. Espero que ele seja muito bem sucedido aí no cargo, né? Muito bem sucedido. Mas, para tanto, vai ter que ter coragem para cortar alguns tentáculos. Porque, veja, tentar administrar, tentando trazer esse pessoal aí para junto, ficar convencendo, ficar não sei o que e tal, vai perder, meu irmão. Porque esse pessoal é muito forte. Como eu disse, tem tentáculos, né? Então a gente tá falando de uma força que tomou conta, que sequestrou o Esporte Clube Bahia. Esses caras não são, sabe, tão frágeis assim. Não é porque não perderam a eleição, né? Mas enfim, são muito poderosos, né? Então se você começa a querer ficar com um discurso demagógico, uma prática demagógica, trazê-los para junto, para não sei o que e tal, você vai perder. Então nesse caso importa muito mais gerar uma ruptura, para começar do nada. E detalhe, interessante, né? É preciso entender uma coisa. A gestão do Grupo City no Bahia em 2023 já é um fracasso. Não precisa cair para que a gente reconheça isso. Vai ter muita gente que vai reconhecer isso, vai começar a falar disso se o clube eventualmente cair para a segunda divisão. Mas a gente tem que avaliar e entender que a partir de agora, né, apenas circunstâncias aí vão deixar o Bahia na primeira divisão ou fazer o Bahia cair. Então a avaliação já tem que ser feita em cima do que está acontecendo agora. O Grupo City é um fracasso no Bahia até o momento, né? E é um fracasso também por quê? Porque não reconhece o que é o Bahia. E não reconhece o que é o Bahia porque não há pressão para que o Grupo City reconheça verdadeiramente o que é o Bahia. Isso não aconteceu também por causa da gestão de quem estava à frente do modelo associativo do Esporte Clube Bahia. Emerson, seja bem-vindo. Espero agora que você entenda a responsabilidade que você tem à frente ali da presidência do Esquadrão. É isso.